Hoje eu converso com Antônio Gonçalves Ferreira Júnior, que é psicanalista, doutor em psicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em psicologia pela Universidade Estadual de Maringá e exerce a clínica psicanalítica dialogando principalmente com os conhecimentos de Sigmund Freud, Sandor Ferenczi e Donald Winnicott, e desde 2011 atua como docente no ensino superior em nível de graduação e de pós-graduação. Estuda e pesquisa temas relacionados à psicanálise e cultura, à clínica psicanalítica e a teoria e a técnica. Atualmente tem investigado os temas da infância, do amor e dos paradigmas do infantil e da ternura. Confiram aí nossa conversa de hoje. Bom, primeiramente, boa tarde, boa noite, bom dia, e dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo, hoje eu entrevisto o psicanalista Dr. Antônio Gonçalves Ferreira Júnior, que é especialista em Winnicott e Ferenczi. Inclusive, recentemente ele acabou de lançar o seu livro, que também trabalha com esses autores, entre outros também que estão em seu livro. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre isso em alguns vídeos que serão lançados aqui em nosso canal. Isso aí, obrigado, Gabriel. Estou muito feliz de participar da entrevista com você, né? Tenho visto aí os amigos que já passaram por esse momento de trabalho aqui com você na entrevista e eu tenho brincado que você é uma pessoa, né, que é um pioneiro aí no campo de entrevista na psicanálise, tem feito um trabalho super legal, parabéns, Obrigado, né? muito Então, para mim é obrigado. um momento de muita felicidade poder contribuir com a EPPM aqui nessa entrevista. Olha, está sendo um prazer imenso entrevistar todos vocês, viu? A cada entrevista eu aprendo um pouco mais. E pretendo continuar assim. Isso, exatamente. A gente também. Agora a gente fica aguardando as suas entrevistas, igual a gente espera a série da Netflix. Por favor, pessoal que está assistindo, por favor, aguardem também os Isso, vídeos. dá o like, compartilha, né? Comenta aí embaixo o que vocês querem ver nas entrevistas, né? Exatamente. Enfim, começando agora, falando um pouquinho dos teóricos, Antônio, eu gostaria de comentar primeiramente sobre o Ferenczi, né? Que é um autor que está sendo retomado agora no nosso contemporâneo e que na época do Freud ele não foi tão valorizado quanto está sendo agora, quase como se ele estivesse sendo redescobrido nesse nosso contemporâneo, né? É, Como você observa esse fenômeno do redescobrimento do Ferenczi, sendo um autor que desde a época do Freud ele estava um pouco esquecido, né? Não sei se eu posso colocar assim. Como que você observa esse redescobrimento, esse ressurgimento do Ferenczi? Uhum. Gabriel, essa sua pergunta ela é importante, né? Eu quero ressaltar aqui talvez três motivos, né, para essa redescoberta, né, esse rememoração, o ressurgimento da obra do Ferenczi, né? A primeira delas eu acho que tem a ver com a incursão da psicanálise na universidade, né? Então, como a gente sabe na história da psicanálise, ela nasce fora da universidade, né, com Freud na clínica, mas o Freud sempre teve, ao longo da vida, e os seus discípulos também, esse desejo da psicanálise entrar na universidade, uma cátedra, né? Inclusive, o Ernest Jones fala na biografia do Freud que um dos momentos de mais felicidade dele na vida foi quando ele teve essa oportunidade de dar aulas em universidade, né? Que foi, inclusive, né, um dos objetivos que levou ele até a França, quando conheceu Charcot, era essa questão do estudo, né? E desde então a psicanálise ela vem fazendo incursões dentro da universidade, uma mais profundas, outras menos, né? Mas eu gosto de marcar muito a década principalmente a década de 50 e 60, né? Com a força que o Lacan, por exemplo, levou para a psicanálise na universidade, né? A Uhum. gente que trabalha em pós-graduação e universidade, é importante a gente exercitar um pouco essa gratidão pelo Lacan, porque quando ele rompeu com a IPA, né, meio que também explodiu nele esse movimento de trazer uma territorialização da psicanálise para a universidade. Ele envolvido com grandes sociólogos, antropólogos, né, no departamento lá em Paris, envolvido com a linguística, né? Então Lacan ele fez a psicanálise se consolidar na universidade e também um certo maior dimensão
desse respeito à psicanálise como uma ciência dentro da universidade, né? Porque antes a psicanálise, principalmente, ela estava restrita às escolas de formação de psicanalista, daí para as outras que iam surgindo um pouquinho, e não necessariamente aí você tinha esse aprofundamento da pesquisa, entende? Não, porque era um processo mais formativo. Então, quando a psicanálise vai para a universidade, e hoje no Brasil, a psicanálise brasileira ela é muito rica nesse sentido, de muitos bons pesquisadores, muitas universidades, né? E no mundo todo também. Então, a psicanálise na universidade ela ganha uma dimensão muito importante de pesquisa e de aprofundamento na pesquisa. Então, isso vai inevitavelmente, entende? Não? Fazendo com que esses autores desde a primeira geração, também vão passando pelo processo de serem revisitados a partir de que vai estudando o conceito, a clínica, a própria teoria, né? Então eu entendo que a universidade tem uma contribuição e eu digo que além do Ferenc virão muitos outros ainda a serem redescobertos, né? Estão estudando agora Sabina Spielheim, né, Gesa Roheim, o Otto Rank, né, uma galera aí boa que diz coisas interessantes, mas que agora na pesquisa está surgindo de novo, né? E o segundo ponto importante, né, Gabriel, é que o Ferenczi ele começa a dimensionar a escuta e a clínica dele para ouvir pacientes na época chamadas pacientes difíceis, né? Então ele vai tanto trabalhar os pacientes difíceis, ele começa a trabalhar a questão dos traumas, dos abusos, né? O que eu chamo no livro de hierarquias injustas, né? A violência que vem a partir das hierarquias injustas, a denegação da subjetividade do outro. Então o Ferenczi ele começa a abrir um escopo de escuta na clínica que hoje é muito atual, né? Essas leituras que hoje se faz da importância da relação adulto e criança, né? Essa descoberta que o Ferenczi faz de sofrimentos psíquicos que vêm da intersubjetividade, né? Que vem da desautorização do outro, que é já um outro registro para o escuto do trauma, né? Então o Ferenczi ele vai abrir isso e hoje na contemporaneidade é disso que se está falando, né? Então, de certa forma, tem esse ponto. E um terceiro ponto que talvez eu gostaria de ressaltar é que o Ferenczi, e aí eu trabalho no livro também, é que o Ferenczi, hoje a gente diz, por exemplo, que o Ferenczi ele tem na psicanálise a chamada lógica paradoxal, né? Que é o quê? O Winnicott, quer dizer, o Winnicott tem uma lógica paradoxal. Quem disse é o Narman Harmony, né? Que o Winnicott construiu toda uma teoria paradoxal. A psicanálise ela já é por excelência uma teoria que dialoga bem com o paradoxal. Freud diz que o inconsciente não tem paradoxo, né? O tempo da transferência do passado que se atualiza no presente é o tempo da relatividade, né? Mas o Winnicott ele tem uma lógica paradoxal, né? Que está muito em harmonia com o século XXI, da teoria de Einstein, né? Da teoria da relatividade. E o que eu proponho no livro, no diálogo com Ferenczi e Winnicott, é que justamente talvez o primeiro a dar esse passo de uma nova proposta epistemológica, de uma nova proposta clínica, que rompe, né, que vai para além dos paradigmas da modernidade, é o próprio Ferenczi, né? Então isso é muito interessante, porque hoje, né, depois da década de 60, 70, a ciência ela começa a avançar para uma ciência da complexidade, né? Temos aí, né, o Deleuze, né, o Guattari, uma galera que vai falar da complexidade, e a gente vê que o Winnicott também, né, tem aí essa ordem da complexidade. E o Ferenczi ele é um importante núcleo desse avanço, né? O Lacan também, no último ensino dele, ele vai para a teoria da complexidade. Então eu vejo que hoje esse ressurgimento do Ferenczi gira em torno desses três elementos, né, que eu posso ressaltar. Inclusive uma possibilidade de agora poder ouvir o Ferenczi a partir da sua clínica e da sua epistemologia, que inclusive na época dele não era possível, porque era, né, é uma ciência e conceitos que veio a se desenvolver agora em metade do século XX depois, né?
Então é por aí. Que legal. Muito interessante, Antônio. Muito interessante mesmo.